Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 9. Apenas a parte A, que diz assim: está aqui um rapaz que tem. Repita comigo, diga: está aqui um rapaz que tem. Agora olha para alguém que está do teu lado, vê se ele está com cara que tem alguma coisa. Senta adorando o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O que me chama a atenção no verso que nós acabamos de ler, estava bom. O verso que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca da primeira multiplicação de pães e de peixes. Esse milagre aqui foi tão extraordinário que Mateus registrou acerca deste milagre, Marcos, Lucas e João vai registrar acerca do mesmo milagre, a saber acerca da multiplicação dos pães e peixes. O texto diz que Jesus, ele decidiu curar a enfermidade de todos. Quem sabe neste dia aqui trouxeram na presença de Jesus um cego, e o cego voltou para casa enxergando. Quem sabe trouxeram até a sua presença um coxo, e o coxo voltou para casa saltando e dando glória a Deus. Quem sabe trouxeram na sua presença um mudo, e o mudo voltou para casa glorificando e falando das grandezas de Jesus. O que o texto diz é que Jesus cura a enfermidade de todo mundo. E quando ele cura a enfermidade de todo mundo, ele entra dentro da embarcação. E diz a Bíblia que ele vai para o outro lado do mar da Galileia. Aquela multidão que viu Jesus entrando dentro do barco e indo para o outro lado não se conforma apenas com os milagres que viram. Não tinha barco para todo mundo. Se não tinha barco para todo mundo, eles vão a pé. Alguns estudiosos dizem que eles caminharam 7 quilômetros. Eles não estavam à procura de milagre. Eles queriam ouvir a poderosa palavra de Deus. Eles vão caminhar 7 quilômetros a pé, porque eles entenderam que a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra limpa, a palavra levanta. 7 quilômetros que eles vão caminhar para ouvir as mensagens ou a mensagem liberada da boca do mestre. Eles aprenderam que há poder na palavra de Deus. Quem é que não se lembra? Jesus está pregando, só que o sermão de Jesus é muito duro. Aí o texto diz que se levanta o primeiro, vai embora. Se levanta o segundo, vai embora. Se levanta o terceiro, vai embora. Aí Pedro olha e acha que tem algo errado. Pedro vai até os pés do mestre e diz: Senhor, maneira aí na pregação. Porque desde o momento que o Senhor está pregando, eu percebi que o povo está se levantando e está indo embora. Jesus olha para Pedro e faz a seguinte pergunta: você quer ir embora também? Parece que eu vejo Pedro olhando e dizendo: Senhor,
Eu não vou embora não é porque eu vi o Senhor curar leproso. Eu não vou embora não é porque eu vi o Senhor curar um homem da mão mirrada. Eu não vou embora não é porque eu vi o Senhor curar a mulher encurvada. Eu não vou embora não é porque eu vi o Senhor expulsar os demônios de Maria Madalena. Eu não vou embora não é porque eu vi o Senhor caminhar por cima das águas. Eu não vim embora não é porque eu vi o Senhor curar o moço que estava na beira do tanque. Eu não vou embora não é porque o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não é porque o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Não é porque o Senhor deu um grito e ressuscitou a Lázaro. Mas eu não saio da tua presença porque só tu tem palavra de vida eterna. Eles entenderam que um centurião entrou na presença dele e disse: não precisa entrar dentro da minha casa, mas libera apenas uma palavra e o meu criado será salvo. Aqui não, mas lá onde eu congrego tem gente que mora atrás da igreja e não consegue vir ao culto para ouvir a palavra. Porém, eles vão caminhar 7 quilômetros para ouvir a poderosa palavra. Jesus está navegando, chega do outro lado. Quando Jesus desce da embarcação, que ele observa, diz o texto que tem uma grande multidão. A multidão chegou. O que é que a multidão quer, pastor Daniel? A multidão quer palavra. A multidão quer ouvir a palavra de Deus. Aí diz a Bíblia que Jesus olha para o seu discípulo e libera uma palavra de ordem, dizendo: manda que todo mundo se assentem. E a Bíblia diz que ele começa a pregar. Pregar o quê? Pregar a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que levanta. Quem sabe adentrou alguém aqui nesta noite precisando desta palavra. Eu vou liberar uma profecia aqui nesta noite. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: da forma que você entrou, você não volta para casa, porque tem pão descendo do céu aqui na... Ele começa a pregar, ele começa a discorrer a sua mensagem. Irmão, que mensagem? Enquanto Jesus prega, ninguém levanta para beber água. Enquanto Jesus prega, ninguém levanta para comprar comida. Por quê, pastor? Porque eles entenderam que basta apenas uma palavra. Pastor Adoni, enquanto Jesus prega, eles estão observando e dizendo: já já ele libera a palavra. Já já ele libera uma palavra e a minha vida muda. Já já ele libera uma palavra e eu serei transformado de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Eu vou repetir: enquanto ele prega, ninguém levanta para beber água, ninguém levanta para comprar comida. Está todo mundo observando a mensagem que é liberada da boca de Jesus. Um dos discípulos percebe. O que é que ele percebe? Ele percebeu que ninguém levantou para beber água. Ele percebeu que ninguém foi na cidade vizinha para comprar comida. Então Filipe chega até Jesus e diz: Senhor, a multidão está com fome. A multidão está faminta. Aí Jesus olha para Filipe e libera uma palavra de ordem dizendo: dei de comer vós a multidão. Só que Filipe percebe que eles não têm nada para alimentar aquela grande multidão. Aí diz o texto sagrado que André, um dos seus discípulos, começa a dar uma voltinha no meio da multidão. André começa a dar uma volta no meio da multidão. E eu tenho certeza que assim como André, o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Ele está dando uma volta no meio desta multidão. Ele está dando uma volta no meio desta multidão. Ele está dando uma volta no meio desta multidão. Pastor Daniel Alves, o que o Espírito está procurando? Está procurando alguém que tenha alguma coisa. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou procurando alguém que tenha alguma coisa. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu quero te usar, eu quero te levantar na minha presença, eu quero te usar diante do meu altar. André está dando uma volta no meio da multidão. Aí diz o texto, ou o verso que nós
vemos que ele encontra um mancebo, ele encontra um jovem, ele encontra uma criança no meio daquela grande multidão. Olha o propósito de Deus, irmão, porque no meio de tanta pessoa importante, no meio de tanto discípulo, no meio de tanto apóstolo, o texto diz que André encontrou o menino. A Bíblia não faz menção do menino, a Bíblia não faz menção do nome do pai do menino, mas a Bíblia diz que quando André encontra o menino, parece que eu vejo pastor André dando um pulo e dizendo: eu encontrei o menino que tem, eu encontrei o menino que tem, eu encontrei o menino que tem. Quem sabe alguém olhou e disse: o que é que o menino tem? Ele disse: o menino tem 5 pão e 2 peixinhos. 5 pão e 2 peixinhos. O menino não está de mão vazia. Eu vou repetir a pergunta do início. Olha para alguém que está do teu lado, vê se ele está com cara que tem alguma coisa. Não, irmão, vê se ele está com cara que ele trouxe alguma coisa aqui nesta noite. A Bíblia diz que André encontra um menino. Aí sabe o que André faz? André pega na mão do menino. André pega na mão do menino e começa a guiar o menino. André visualizou o menino. Foi André que achou o menino. Foi André que guiou o menino. E André agora apresenta o menino. Só que na mesma hora que André dá lugar para Deus, irmão, André olha e diz: está aqui um mancebo que tem. Porém, o que é isto para esta grande multidão? Sempre irão olhar para aquilo que está nas tuas mãos. Sempre irão olhar para aquilo que está na minha mão. Vai dizer assim: o pastor Daniel tem, só que ele não vai muito longe com o que ele tem. Quem sabe alguém olhou para você e disse: ela até tem, mas o que ela tem é coisa pequena, é coisa insignificante, não vai chegar muito longe. Sabe o que eu acho interessante? É que André diz: o menino só tem 5 pães de cevada. O pão de cevada aqui é um cereal usado para fazer comida para pouco. Era um pão insignificante, muito barato. Perceba que ele diz: ele só tem 2 peixinhos, no diminutivo, uma espécie de sardinha deitada no sal ou no vinagre para não perder no caminho. André está olhando e está dizendo: tem, mas é coisa pequena. Tem, mas é coisa insignificante. Tem, mas não vai chegar a lugar nenhum. Porque o ser humano é assim. Ele olha para aquilo que está na minha mão, olha para aquilo que está na tua mão e diz que é coisa pequena e não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer: ele vai pegar aquilo que está nas tuas mãos e vai fazer coisa grande nesta terra. Eu vou profetizar para quem tem mão levantada. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: te prepara, porque eu vou pegar o que está na tua mão para fazer coisa. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga: Deus vai pegar o que está na tua mão para fazer coisa grande. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente é acostumado com números, irmãos. A gente é acostumado com números. Eu tenho um amigo que Deus soprou o nome dele por aí. E de vez em quando ele quer indicar um dos seus amigos. Aí o pastor lá do outro lado pergunta: ele tem quantos seguidores? Por quê? Porque essa geração aqui, ela é acostumada com números. E não é de hoje, irmãos. Jesus sabia disso também, que ele conta uma parábola. Ele diz: um tinha 5, granjeou outros 5. Um tinha 2, granjeou outros 2. Outro tinha apenas 1. O que tinha 1 olhou para o Adonis, irmão, que prega, profetiza, revela CPF. Quando olhou para o Adonis, falou: não, eu não quero nem dar saudação nesta festividade. Pegou o que tinha, cavou um buraco e enterrou. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer para alguém que o Espírito Santo de Deus vai liberar uma pá espiritual. Pastor Daniel, para que esta pá? Para desenterrar aquilo que está enterrado, porque você vai voltar para casa entendendo que 1 é muita coisa na mão. A gente é acostumado com números. A gente vê quem tem 5, quem tem 2, a gente recua. Só que eu vim aqui nesta noite dizer para alguém: o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou pegar o que está na tua mão. Alguém pegou lá atrás: eu vou pegar o que está na tua mão. Eu vou pegar o que está na tua mão para fazer coisa grande.
você vai sair daqui entendendo que na mão de Deus é coisa grande. Pastor, me prova na Bíblia Sagrada. Lá vai. A Bíblia diz que por 40 dias tem um gigante lá em cima afrontando. Enquanto Golias está lá em cima afrontando, o texto diz que Davi vai descendo. Davi pega 5 seixos do ribeiro. Eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e subir de mão vazia. A Bíblia diz que ele desce, ele vem subindo com 5 pedras. Parece que eu vejo o meigo e doce Espírito Santo soprando nos ouvidos de Davi, dizendo: Davi, é pedra demais, coloca 4 no alforje, coloca apenas uma na funda, porque esse gigante vai aprender que existe um Deus no céu. E a Bíblia diz que apenas uma pedrada, o gigante caiu no chão. À luz da Bíblia Sagrada, irmão, o que a viúva tinha? Ela está tão desesperada que está dizendo que não tem nada em casa, mas ela faz uma autoanálise e diz: eu tenho uma pequena botija de azeite no canto da porta da casa. O profeta se animou e disse: então te prepara, porque através desta botija o azeite vai multiplicar e você vai viver do resto. À luz da Bíblia Sagrada, o que é que Sansão tinha? Sansão tem apenas uma queixada de jumenta, mas aquela queixada de jumenta, irmão, na mão daquele homem virou, foi uma metralhadora, porque diz o texto que 1000 homens tombaram diante da sua presença. O que é que Raabe tem? Raabe tem apenas um fio de escarlate amarrado na janela. Através daquele fio, Deus deu livramento para ela, para a casa dela e para toda a sua parentela. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou pegar o que está na tua mão para fazer coisa grande. Diz. Só eu acredito no poder dessa palavra, ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Na mão de Deus é coisa grande. Na mão de Deus é coisa extraordinária. Um jovem, tudo o que ele queria era pregar. O interessante é que quando a gente aceita Jesus, a gente acha que sabe tudo. Ao tempo vai passando, a gente percebe que nós não sabemos nada. Mas o jovem queria muito pregar. Pastor, deixa eu pregar. O pastor olhava para ele e dizia: fica no óleo. Aí ele: pastor, deixa eu pregar. Aí o pastor olhava e dizia: fica no óleo, fica no óleo. Pastor, deixa eu pregar. Ele: fica no óleo. Esse negócio de fica no óleo. O jovem olhou, irmão, percebeu que já estava todo oleoso e nada de oportunidade para pregar. Ele olhou e disse: o pastor não vai deixar eu pregar, não. Pegou a Bíblia, subiu para o monte no meio do mato, em cima de uma pedra. Ele dirigiu o culto, cantou os hinos da harpa, deu as oportunidades. Nas oportunidades era ele mesmo que dava a saudação, e no final ele pregou. No meio da pregação, irmão, ele pregou, revelou, profetizou, deu as peças apostólicas e desceu daquele monte todo feliz, todo sorridente. Foi para a igreja no domingo. O culto está acontecendo, o culto de domingo. Entra um jovem com 2 armas, lágrimas nos olhos, coloca as 2 armas no púlpito e diz assim: eu vim aceitar a Jesus. A igreja voou. Aí ele olhou e disse: não, deixa eu consertar. Aceitar Jesus não. Aceitar Jesus eu aceitei na quinta-feira passada. Eu estava foragido da polícia, subi para cima do monte, entrei para dentro de um buraco. Enquanto eu estava dentro de um buraco, eu não sei de onde veio, mas apareceu um crente doido que começou a pregar em cima da pedra. Quando ele fez o apelo, eu me joguei no chão, aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Pastor Daniel, me explica melhor para mim entender. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou pegar o que você tem para fazer milagre. Oh, glória. O que é que o menino tem? 5 pães de cevada, 2 peixinhos. André está olhando e está dizendo: o que é isso para essa grande multidão? Na mão do menino, 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus, milagre da
multiplicação. Na tua mão, coisa pequena, coisa insignificante. Na mão de Jesus, milagre da multiplicação. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, eu diria: faça uma transferência. Como assim, pastor? Da tua mão para a mão de Deus. Da tua mão para a mão de Deus. Da tua mão para a mão. Irmão, na tua mão vai dar errado. Na tua mão esse barco vai afundar. Mas experimenta nessa noite colocar na mão daquele que tem todo o poder. Experimenta nessa noite fazer uma transferência. Experimenta nesta noite deixar com Ele. Ele é o especialista, irmão. Ele manda no céu, manda na terra. O inferno estremece com a sua presença. Sabe o que eu acho lindo? É Pedro no meio daquela tempestade e diz o texto que Jesus está dormindo. Deixa eu conjecturar, irmão, alguém olhando e dizendo: Pedro, é melhor acordar o mestre, rapaz. Ele está no barco, mas parece que eu vejo Pedro olhando e dizendo: deixa o mestre dormir, porque de barco eu entendo, de pesca eu entendo, de rede eu entendo, de barco eu entendo, de tempestade eu entendo. Deixa ele dormir, porque eu vou resolver. Mas a Bíblia diz que quanto mais tempo se passa, o barco está quase afundando, e é isso que vai acontecer: ou você coloca na mão dele, ou o barco vai afundar. A Bíblia diz que Pedro grita dizendo: Senhor, nós estamos perecendo. Ele se coloca de pé e libera uma palavra dizendo: acalma vento, acalma tempestade. E diz o texto que houve uma grande bonança. Eu vou liberar isso aqui para quem tem mão levantada. O grandão está na casa e está dizendo: coloca na minha mão que eu resolvo. Coloca na minha mão que eu resolvo. Eu vou repetir: na mão do menino, 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus, milagre da multiplicação. O menino faz uma transferência, entrega nas mãos do mestre. Quando ele entrega na mão de Jesus, Jesus apresenta ao Pai. E quando ele apresenta ao Pai, ele reparte entre os discípulos. O milagre começa a acontecer aqui. Porque enquanto ele reparte, mais se multiplica. 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 Tem gente que Deus já abriu a porta, mas ele está querendo só para ele. Mas o grandão está na casa e está dizendo: quanto mais você reparte, mais eu multiplico. Quanto mais você reparte, mais eu vou liberar esta profecia. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, eu vou levantar pessoas aqui neste lugar. Eu vou levantar pessoas aqui nesta casa. Quanto mais ele repartir, mais eu vou multiplicar. Quanto mais ele repartir, mais eu vou multiplicar. O sonho do pastor não foi em vão. O grandão está na casa e está dizendo: vai semeando mesmo, porque a multiplicação vai acontecer. Os frutos, como diz a palavra, vai correr atrás de nós. Vai correr atrás de nós. As bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. Eles repartem. Quanto mais eles repartem, multiplica. E no meio daquela multiplicação, Jesus olha para o discípulo e diz: alimentem vós a multidão. Perceba que a primeira palavra de ordem, me ajuda aqui para me terminar a mensagem. A primeira palavra de ordem de Jesus foi: alimenta a multidão. Jesus vai lá no meio do deserto, acha um menino, um mancebo. Eu disse que o menino, ou o nome do menino, não está registrado na Bíblia, nem o nome do pai. Mas o diferencial do menino é que ele tinha. A foto do menino não estava no cartaz, mas o menino tinha. A foto do menino não estava no outdoor, mas o menino tem.
O grande diferencial, irmão, é quem tem. Eu costumo dizer que quem tem, tem. Quem não tem, coloca a mão no bolso. Quem tem, aonde ele chega, alguém sabe que tem. Porque a presença de Deus, ela é notória. No meio daquele deserto, o propósito de Deus era na vida daquele menino. O propósito começa na mão do menino. A Bíblia diz que o milagre da multiplicação começa a acontecer. E quando cada discípulo está com pão e peixe, Jesus fala pela segunda vez: alimenta a multidão. Na primeira vez, eles não têm nada, mas agora eles têm. Aí Jesus dá uma ordem: alimenta a multidão. Aí Pedro vai para um lado, Tiago vai para o outro, Filipe vai para o outro, André vai para o outro, e vai alimentando a multidão. A Bíblia categórica dizer que todos comeram. Todos se fartaram. E diz o texto que sobejou. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: recolhei o que sobrou. E diz a Bíblia que sobejou 12 cestos. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos discípulos? 12. Sobejou quantos cestos? Coincidência ou cristocidência? Quando eu olhava para esse texto, eu imaginava que cesto aqui era uma espécie de um cesto bem grande, aquele que colocava no jumento. Só que o cesto aqui que a Bíblia está dizendo é uma espécie de garrafa presa no cinto do judeu. Todo viajante, quando viajava, ele levava 4 coisas insubstituíveis na cultura judaica. A primeira coisa que ele levava era uma palha para fazer a sua cama. Aonde ele estivesse, ele fazia a sua cama. A segunda coisa que ele levava era uma botija cheia de azeite, não podia faltar azeite. A terceira coisa era um odre cheio de água. O sol é escaldante, precisa de água para beber. Porém, a quarta coisa era um cesto cheio de pão. Quando Jesus olhou pela primeira vez para o seu discípulo e disse: dei voz de comer a multidão, Pedro olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. André olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. Filipe olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. Tomé olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. Bartolomeu olhou para o cesto, percebeu que estava vazio. Aí Jesus leva o seu corpo de obreiro para o deserto, pega um menino que não tem nome, que a sua foto não está no cartaz nem no outdoor, para mostrar para discípulo que não dá para andar vazio, que não dá para andar vazio, que não dá para andar vazio. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que é uma geração vazia, é uma geração seca. Parece que eu vejo Jesus olhando e perguntando: e aí, discípulo, quer ser discípulo mesmo? Não dá para ser discípulo vazio, não dá para ser apóstolo vazio, não dá para ser pregador vazio, não dá para ser cantor vazio, não dá para ser missionário vazio, não dá para ser conferista vazio, não dá para ser bispo, apóstolo vazio. Rapaz, você precisa ser céu é caminaia. Esse texto aqui trata de uma reunião. Jesus quer uma reunião com seus discípulos. A única coisa que ele quer mostrar para eles é: não dá para ser vazio. Jesus tem um propósito na tua vida, jovem. Pastor Daniel, qual é o propósito de Deus na minha vida? Te encher. É calamaia, céu é caminaia. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Ele quer te encher da presença. Ele quer te encher da unção. Ele quer te encher da graça. Ele quer te encher do poder. Ele quer te encher da palavra. Ele quer te encher das...
que Jesus está dizendo nesse texto é que existe uma multidão vazia. Tem gente que não entende porque eu gravo. Não estou querendo ficar famoso não, irmão. É porque através dessa mensagem que está te alcançando agora, vai alcançar alguém amanhã. Há 8 meses atrás, Adonis, alguém me ligou 11 horas da noite. Ele estava do outro lado da linha, desesperado. As lágrimas, dava para ver o choro do homem, com certeza muita lágrima descendo. E ele disse: pastor, não vou mentir para o Senhor, eu estou com uma arma na minha mão. Eu coloquei essa arma na minha cabeça e eu ia dar um tiro na minha cabeça, porque a minha esposa foi embora, os meus filhos foram embora. Eu sou alcoólatra, pastor. Só que quando eu ia tirar a minha vida, uma voz gritou no meu ouvido dizendo: vai para o YouTube. Quando eu cheguei no YouTube, pastor, eu me deparei com uma mensagem do Senhor. E quando eu ouvi aquela mensagem, eu decidi que eu não quero mais morrer, mas eu quero viver. Eu não quero mais morrer, eu quero viver. Pastor, ora por mim. Eu fiz uma oração por ele. No outro dia ele correu para a igreja, aceitou Jesus como único salvador da vida dele. Os filhos voltaram. Jesus está fazendo uma obra, porque o poder do Espírito Santo opera em nosso meio. Eu quero te usar. Eu quero te encher da minha presença. Eu quero te encher da minha unção. Eu quero te encher da minha graça. Eu disse aqui no começo que essa palavra liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Ela é bacalamaia, céu. É que só eu, irmão, estou sentindo essa presença aqui. Ou tem alguém no nosso meio que está sentindo a presença do doce Espírito Santo de Deus? Ele está presente nesta reunião, está dizendo: você precisa ser cheio. Não dá para levar uma vida vazia. Não dá para levar uma vida mais ou menos. Não dá para levar uma vida de qualquer jeito. Ele não quer te encher pela metade. A Bíblia diz que ele apresenta um cordel de medir. Mede-me o covo das águas que dá no tornozelo, nos joelhos, na cintura, nos lombos. Daqui a pouco é um rio que não dá para atravessar andando, só nadando na presença de Deus. Uma geração faminta aí fora, irmãos. Eu me lembro que há uns 14 anos atrás, eu entrei dentro de uma igreja para reconciliar com Jesus. Eu fui disposto. Eu quero voltar para Jesus. Mas eu confesso que eu entrei, irmãos, e voltei para casa sem vontade de reconciliar. Porque o templo estava repleto de pessoas, porém pessoas vazias. Tem uma geração faminta. Tem uma geração com fome. Tem uma geração clamando por socorro. E o grandão está na casa e está dizendo: é você mesmo que eu quero usar. Eu pastoreei 10 anos, irmãos. Hoje eu congrego na minha sede. Estou auxiliando meus presidentes. Eu me recordo que com 4 anos que eu estava pastoreando, o telefone tocou. E os presidentes disseram: eu preciso que você vá para o Goiás pastorear uma igreja, porque o pastor que está lá já há 3 anos está retornando. Ele está aqui no altar, pastor Juraci. Ele está retornando para Brasília, eu preciso que você vá. E na época eu tinha abrido 2 igrejas no estado do Goiás, aqui no Santo Antônio do Descoberto. Eu estava pastoreando as 2, irmão. Corre para cá, corre para lá, prega a palavra. Estava bem corrido. E na época eles ligaram, eu disse: eu vou. Glória a Deus. Eu vou. Corri, irmãos. Quando eu cheguei lá: e aí, pastor Juraci, como é que é a obra? Ele disse: a obra é uma bênção. Só tem um problema. Eu calculei, na que eu estou pastoreando tem 15 problemas. Aqui só tem um, Juraci. Glória a Deus, vou trocar 15 problemas por um. Só que como ele disse, tem um problema, eu disse:
qual é o problema? Ele disse, a cigana. Eu disse, quem? Ele é a cigana. E o que é que ela faz? Ele disse, ela cai endemoniada todo dia. Todo dia ela cai endemoniada. Eu disse, glória a Deus. Culto de transição, me colocaram para pregar. Ela sentou bem na frente, irmão. E eu estou aqui pregando e olhando para ela. Que hora que ela vai endemoniar Jesus? Naquele dia eu acredito que ela falou assim, eu vou dar os bem-vindos para o pastor. Não vou endemoniar. Naquele dia ela não endemoniou, disse glória a Deus. O marido dela, traficante, foragido, veio chorando. Eu disse, eita, que mensagem poderosa. Tem menos um chorando. Ele olhou para mim e disse, não é porque o senhor está atrás do púlpito que o senhor é homem de Deus, não, viu? Vai provar que é homem de Deus no decurso do caminho. Ele estava chorando porque o pastor Juraci estava vindo embora. Eu achei que era por causa da mensagem. Juraci colocou a mudança, veio-se embora para Brasília. Eu fiquei lá, irmão. Assim como ele disse, todo dia ela caía endemoniada. No dia que eu não quisesse que ela endemoniasse, eu nem olhava para ela. Se ela estivesse aqui, eu pregava olhando para lá. De vez em quando as irmãs inventavam de fazer um circo. Eu disse, meu Deus do céu. E eu conheço muito pregador, irmãos. E vim aqui em Brasília e decidi levar um pregador. No meio do caminho, não sei de onde é que ele tirou aquela conversa. Ele, do nada, ele começou assim, demônio comigo não tem conversa não. Que demônio comigo não tem conversa não. E eu pensando, ele não conhece a cigana. Ele começou a pregar, irmão, não tem aquele culto que está vazio, aquele culto assim, que está meio travado, que tu escuta só o barulho dos mosquitos do ventilador. Lá é muito quente. Só escutava o barulho do ventilador e ele pregando e suando, igual eu estou suando aqui hoje. E daqui a pouco ela, pá, caiu, pastor. Só que ele disse que demônio comigo não tem conversa. Do jeito que ele falou, ele desceu, irmão. Na hora que ele desceu, ela meteu uma porrada para cima. Pá, pá, pá. Aí eu fiz esse testemunho, postei aí, deu mais de 1 milhão de visualização. Botamos o título lá, a mulher que bateu no pregador. Viralizou, o cabo apanhou, irmão. Ela caiu demoniado direto. Era normal meu telefone tocar meia-noite. Quem? A cigana e o marido brigando. Um dia ela caiu endemoniada no meio da rua. Ele não sabia o que fazer, eles voltando do culto. Saiu rolando assim, pastor. Ele abriu a Bíblia no Salmo 23, botou assim na cabeça a Bíblia e repetindo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não sabia o que fazer. Eu disse, pelo amor de Deus. Nós estávamos com um propósito de vigília. Eu dobrei o joelho na vigília, fizemos 17 vigílias. Que eu caí na besteira, que antes de ir para lá, eu tinha feito um propósito de Deus de 12 vigílias por ano, 12 vigílias. Aqui em Brasília você vai 12 vigílias num dia, irmão. Tem vigília para tudo que é lado. Aí quando eu cheguei lá, logo no começo, a irmã me conheceu lá pregando e falou, pastor, vai lá na nossa vigília. Eu disse, ó, glória, eu já vou na segunda, eu já tinha duas aqui em Brasília, já vou na terceira. Aí eu falei, eu vou, meu culto acaba lá para 10, 10 e meia, eu vou lá na sua vigília. Não, pastor, a nossa vigília aqui acaba 11 horas, então não dá não. Nessa cidade, vigília só ia até 11 horas. Eu deixei lá menos um legado, hoje eles fazem vigília até amanhecer o dia, porque eu fiz 17 vigílias. Estava sacudindo a cidade, via gente de tudo que era lado, irmão. E era vigília na roça, era no meio do mato. Era bom que ninguém ia embora. Um breu daquele, o povo ficava com medo de andar no escuro. Não ia embora um. A maioria nós buscávamos numa Kombi. E estou lá orando, irmão. De repente uma obreira está me chacoalhando. Eu disse, que foi, minha irmã? Ela disse, pastor, a cigana. Eu disse, o que aconteceu? Ela correu para o meio do mato. Nós achou que ela estava passando mal. Quando nós chegamos lá, ela meteu a mãozada e todo mundo está lá no meio do mato. Quando nós entrou, irmã, ela veio, estendeu a mão, ela caiu no chão. Levamos ela, nessa época tinha um povo de Brasília chegando, irmão. E aquele rebuliço já, a mulher gritando. E obreiro em cima, orando, expulsando. O negócio era forte, irmão. Era normal, meia-noite, meu telefone tocar e ela brigando. Cheguei lá meia-noite, eu e minha esposa. Aí eu toquei acalmando o varão do lado de fora, minha esposa está lá dentro com a mulher. Chega a polícia, aqui que está tendo bagunça. Eu disse, não, aqui mesmo não. Aí a polícia foi saindo assim, deu aquela sirene. Quando deu a sirene que ela ouviu lá dentro, ela correu para fora. A mulher é desse tamanho, minha esposa é desse tamanho. Como é que segura?
correu para fora e disse: polícia, é aqui mesmo. A polícia voltou. O que foi? O que está acontecendo? Esse vagabundo aí é foragido da polícia. Quando eles bateram a polícia, irmão, realmente ele estava foragido da polícia, tráfico de droga, tentativa de latrocínio, uma bagaceira. Algemaram ele. Eu disse: meu Deus do céu, ele querendo fugir, pastor. Eu disse: moço, tu não foge não, que a polícia te dá um tiro. E com muito custo colocaram ele na viatura. Agora o meu trabalho aumentou, que eu tenho que expulsar os demônios da cigana e tenho que levar ela para visitar o marido na cadeia agora. E eu sempre vinha pregar em Brasília, irmãos. E aqui, quando eu vinha para Brasília, pregava quinta, sexta, sábado, domingo, ficava o final de semana retornado. Um desses final de semana, a cigana ligando de chamada de vídeo. O que é que essa mulher quer, irmãos? Está doida? Ela liga, eu desligo. Liga, eu desligo. Daqui a pouco ela pega os vídeos e manda num grupo da igreja. Quando eu vi os vídeos no grupo da igreja, ela ligou, atendi. Ela estava sentada no chão, com uma criança entre as pernas, outra no braço, uma faca na mão. Ela tinha cortado o cabelo das crianças. E do outro lado ela dizia assim: Daniel Alves, o que você acha de eu te entregar 3 cabeças agora? Eu estava junto da minha mãe, irmão. E a minha mãe é a pessoa mais crente que eu conheço. Se minha mãe não subir para o céu, vai ficar difícil para muita gente. Minha mãe começou a repreender, eu comecei a repreender. Ela do outro lado dizia: você não está tão forte agora. Algumas pessoas diziam que era carne, Adonis. É que eu não tenho mais os vídeos. Alguém dizia que era carne, eu digo que é carne. Então olha aí, quando a pessoa olhava: pastor, eu estou me arrupiando todo. Só sei que por causa dos vídeos que ela jogou no grupo, irmão, o sobreiro correu para lá. Chegou a polícia, chegou o bombeiro, chegou o conselho tutelar. Quando eles chegaram, eu ainda estava na chamada de vídeo. Quando eu ouvi a voz da senhorinha da nossa igreja do ciclo de oração, porque ninguém teve coragem de entrar dentro da casa. Ela endemoniada, o policial já foi entrando. Quando ele botou o pé dentro daquele lote, ela apontou e revelou o podre do policial tudinho. Do jeito que o polícia entrou, saiu para fora. Perguntou: como é que ela sabe disso? O pastor disse: ela está endemoniada. Só vi na hora que a senhorinha entrou, irmão. Ela jogou o celular no chão, ficou a câmera para cima e eu desesperado, irmão, em Brasília. Imagina a cena. A câmera para cima, eu vi na hora que a faca voou e eu só vi o grito da senhora repreendendo. Os demônios foram embora. O conselho pegou a criança e levou as 2 crianças para o conselho. Quando eu voltei, meu trabalho aumentou. Tem que expulsar os demônios da cigana, tem que levar ela para visitar o marido na cadeia e tem que levar ela para visitar as filhas no conselho tutelar. No meio da pandemia, o telefone toca: pastor Daniel Alves, você precisa vir para Brasília, porque tem uma igreja nossa lá no Penorte, ela está fechada, tu vai reabrir ela. Eu disse: é para voltar para Brasília? A Keila com saudade dos pais. Falei: vamos voltar para Brasília. Voltamos para Brasília. Só que essa cidade, esses 3 anos que eu passei lá, fiz muito amigo, prego até hoje nas igrejas lá. Alguém ligou, me agendou, estava marcado para pregar lá. E fui. No meio do caminho, o carro fundiu o motor. Eu disse: agora, volto para trás, eu vou para frente. Alguém me ligou: não, pastor, só preciso chegar na cidade. Onde o senhor está? Tal cidade. Fica no hotel. Eu vou te buscar. Me buscaram, me levaram para a cidade. Ninguém sabia que eu estava lá, irmãos. Dormi aquela noite, de manhã cedo recebi uma mensagem, que eu costumo dizer que é uma carta. Na mensagem estava escrito: pastor Daniel Alves, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Porém, pastor Daniel Alves, agora, exatamente agora, eu estou indo para a BR e eu vou me jogar debaixo de um caminhão. Quando eu li aquela mensagem, eu fiquei desesperado. Eu desci da casa que eu estava, irmão, estava sem carro. O pessoal que me recebeu estava trabalhando. Eu fui para o meio da rua. Tinha um carro, eu contei a situação. O moço só disse: eu não tenho nada a ver com isso. Subiu o vidro do carro e foi embora. Eu fui para a avenida, tinha um senhor, numa pampa, cabelo branco. Eu olhei para ele, contei a situação. Ele disse: eu sou diácono da Assembleia de Deus, eu vou com você lá, pode ficar tranquilo. Eu entrei dentro daquela pampa, eu falei: vai clamando, que a cigana lá é barra pesada. Irmão, quando nós foi chegando, eu sabia onde ela morava, próximo à BR. Ela já estava bem próxima à BR. Ela estava andando assim, ó, em estado de transe, olhando para o nada. Ela tinha jogado o celular fora, porque eu liguei, ela não atendeu. E ela olhando para o nada.
Quando eu avistei ela de longe, irmão, que um irmão aproximou aquela pampa, eu pulei daquela pampa. Eu bati o braço, a mão no braço dela, ela já caiu endemoniada. Eu sentei sobre o meu fio, fiquei observando ela no chão e eu comecei a chorar. Eu não conseguia fazer mais nada, eu estava desesperado. Eu comecei a chorar, e ela rolando, revirando no chão. Algum tempo atrás eu liguei para ela e disse: eu posso contar esse testemunho? Ela disse: pode, pastor. Eu disse: mas para mim contar eu preciso saber o que aconteceu naquele dia. Ela disse: pastor, naquele dia eu cheirei cocaína a noite toda. Eu bebi todos os meus remédios antidepressão. A noite toda uma voz gritava no meu ouvido: se mata que a dor passa. Se mata que a dor passa. Uma dor apertava o meu coração e a voz gritava: se mata que a dor passa. Foi quando eu lembrei do Senhor, porque eu disse: se eu mandar mensagem para o pastor local, ele vai vir aqui, as irmãs vão orar, os demônios vão embora, mas a dor vai continuar dentro de mim. Eu acreditei naquela voz, pastor, e eu entendi que a única forma da dor passar era eu se jogar debaixo de um caminhão. Quando eu estava indo, pastor, o Senhor tocou a mão no meu braço. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque não era o Senhor, mas era um anjo muito grande que estava do teu lado. Quando o Senhor tocou a minha mão, não é na minha mão, no meu braço, não era a sua mão, mas era a mão de Deus que estava tocando em mim. Quando eu olhei para o lado, pastor, eu percebi que o Senhor estava sentado naquele meu fio, chorando. Uma voz gritou dentro do meu coração, dizendo: se o meu servo quer pó, se o meu servo quer barro, se o meu servo quer caco entre outros cacos, tem amor pela tua alma, imagine eu que sou teu Deus. Imagine eu que sou teu Deus. Imagine eu que sou teu Deus. Irmão, nós colocamos as mãos sobre ela, expulsamos aqueles demônios. Ela se levantou, ela voltou para casa. Alguns dias se passou, ela batizou nas águas. Jesus começou a fazer uma obra poderosa. O marido saiu da cadeia, as crianças retornaram para a mão dela. Esses dias, alguns 4 meses atrás, ela me ligou: pastor, o conselho deu a guarda das minhas crianças outra vez. O grandão está na casa e está dizendo: eu quero te usar. É você que eu quero usar. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu quero usar você. Olha o que o texto está dizendo: aqui tem um mancebo que tem, aqui tem. É muito bom, irmão, quando o pregador vem de fora. Eu também convido o pregador de fora. Quando a gente quer ser avivado, a gente liga para o Adonis, ele vai lá, dá lugar para Jesus. É bom demais, mas o grandão está na casa e está dizendo: aqui também tem. Tem gente que só dá glória, irmão, quando o pregador é de fora. Olha o tanto de pregador de fora aqui, de fora do pecado, de fora da mentira, de fora lá para calamaia, céu. É Keminá, joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e tá... aqui tem. Ele quer te usar. Ele quer te usar, pastor, mas eu sou apenas um menino. O Deus que usa menino está presente na casa. É calamaia, céu, é Keminaia. O Deus que usa menino está na casa. O Deus que levanta menino está na casa. Que levanta criança está na casa. Que levanta adolescente está na casa. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, oh glória. Ele é bacalamaia, céu, é Keminaia.
Eu cansei de ouvir, minha mãe cansou de ouvir. Esse aí não passa dos 17 anos de idade, irmãos. Cabelo já caiu tudo, porque o Deus que eu sirvo é fiel. O Deus que eu sirvo tem poder. O Deus que eu sirvo, Ele opera de uma forma poderosa e extraordinária. Eu me lembro quando o pastor Maurício aceitou Jesus e disse: Daniel, vem para cá que eu vou te ajudar, vem para cá que eu vou te estender a mão. Amiga, eu passei 9 meses, Adoni, dando trabalho para aquele homem de Deus dentro da casa dele. Um dia ele chegou em casa, um barraquinho, irmão, pequenininho. Eu estava cheirando cocaína e fumando maconha dentro da casa. Ele entrou, não falou nada. Ele me aguentou 9 meses, mas um dia Jesus entrou dentro do meu coração. Ele foi para a igreja, nem me chamou, mas eu disse: eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Naquele dia o pastor pregou sobre Jonas, o fujão, desceu do altar, nem do lado de dentro eu estava do lado de fora, apontou o dedo na minha cara e fez a seguinte pergunta: quantos mais eu vou ter que matar para você voltar para a minha presença? Naquele dia eu disse: mais nenhum, eu quero voltar para a presença de Deus. Corri lá em casa, no barraquinho dele, peguei o revólver, coloquei em cima do púlpito e disse: pastor, se vira, porque a partir de hoje eu quero ser crente, eu quero ser servo de Deus, eu quero ser cheio. Tem alguém que quer ser cheio de Deus aqui nessa noite? Se coloque de pé. A levita pode vir adorar. Olha para alguém que está do teu lado, olha para alguém que está do teu lado, olha para alguém que está do teu lado. Diga: nessa noite Jesus vai te encher. Ele é para calamaia, céu, é que nesta noite, tecladista, olha para mim. Oh glória, essa noite Jesus vai te encher. Nesta noite Jesus vai te encher. Davi, irmão, ele estava correndo um risco, porque Davi pecou contra Deus. Aí Davi faz só 2 pedidos, porque quando Saul pecou, Saul queria que Samuel pegasse na mão dele, apresentasse ao povo, porque tem gente que é assim, quer apresentar ao povo que Deus é com ele. Davi não. Davi corre para o templo, se prostra na presença de Deus e faz 2 pedidos para Deus. O primeiro pedido que Davi faz é: não me lances para fora da tua presença. Presença aqui fala de adorar na casa, porque Davi está dizendo mais ou menos assim: alegrei-me quando me disseres vamos à casa do Senhor. Presença aqui, Davi está dizendo: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi está dizendo: eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Só que Davi não vai parar por aí, porque Davi entendeu que dá para congregar e ser gelado, dá para congregar e não sentir a presença, dá para congregar e ser vazio. Aí Davi faz o segundo pedido. Qual é o segundo pedido? Davi olha e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Vai te encher aqui nessa noite. Ele é bacalamaia, céu é queminaia.